Nós saudamos aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, dia 27 de setembro, estamos chegamos ao final do terceiro trimestre de 2020, cuja sequência das pregações, das ministrações das aulas, foram referentes aos princípios divinos em tempo de crise. E hoje estamos fechando com chave de ouro com o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Deus nos deu muitas estratégias durante esse trimestre, o que fazer diante de várias situações que nos acometem no dia a dia como cristãos, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivendo o tempo profético das últimas horas da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Então, amados, essa lição, ela tem o texto áureo em Marcos 13:37, que diz: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Louvado seja Deus. E a nossa verdade prática diz o seguinte: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não conseguiram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É certo, amados, que quando não sabemos o dia e a hora que vamos receber uma visita, ou, mais especificamente, que o nosso Senhor virá, temos que estar preparados, O Senhor, em muitas situações, ele falou através de parábolas, porque as parábolas, elas trazem como se fosse uma ilustração, reportando muitas vezes a cultura oriental, de um povo, para que o entendimento fique mais facilitado, O Senhor pegava questões do dia a dia para facilitar o entendimento dos discípulos e de tantos outros que o ouviam. E aqui nessa parábola das 10 virgens não foi diferente, onde nós já ouvimos muitas pregações a respeito do assunto e entendemos perfeitamente o que é ser prudente e o que é não ser prudente. As prudentes estavam preparadas e as loucas despreparadas. O noivo chegou e a porta fechou. Então, que Deus possa nos ajudar, que seu Espírito Santo possa nos dar entendimento dessa lição, para que possamos estar fortalecidos e vigilantes, conservando-nos puro para a vinda do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui na nossa introdução, diz o seguinte: chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus,
capítulo 25, de 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. É primordial essa preparação. Para tudo tem que ter uma preparação. Se vamos fazer uma prova, tem que ter uma preparação. Se vamos receber uma visita, tem que ter uma preparação. Tudo que formos fazer tem que ter uma preparação, e não seria diferente com a vinda do Senhor Jesus. Nós temos vivido dias em que muitos sinais já se cumpriram, muitas profecias já se cumpriram. Estamos vivendo o período profético das últimas coisas, e é necessário que nós estejamos preparados para a vinda do nosso noivo. Então, no primeiro tópico, o tema é meia-noite, o dia em que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele acontece pertence ao passado, no dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja na terra. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia fala, amados, em situações onde aconteceram à meia-noite. Nós temos a passagem em Atos 20, que fala de Eutico, aquele jovem que caiu da janela, né? E era meia-noite. Ele estava numa posição de indefinição e ele caiu da janela e morreu. E ali, através da oração, ele reviveu, né? Também temos a passagem lá em Êxodo 11, que fala da morte dos primogênitos, onde o Senhor deu o aviso para Moisés que à meia-noite o anjo passaria e levaria consigo a vida daqueles que não estivessem com o sinal do sangue do cordeiro na porta, não é? O anjo passaria e mataria os primogênitos. Então Deus protegeu o povo judeu de perderem os seus primogênitos através da orientação que tinha dado a Moisés para que Moisés passasse para o povo, né? Então Deus, ele sempre avisa, né? Quando precisamos passar por alguma situação, o Senhor, ele dá o seu aviso. A meia-noite é o virar do dia. O virar do dia, sempre o Senhor está nos dando oportunidades para fazermos coisas excelentes. Sempre devemos agradecer a Deus pelas ricas oportunidades que Ele tem nos dado de nós realizarmos coisas excelentes para Ele. Temos também a passagem de Paulo e Silas, lá em Atos 16, não é? Onde eles estavam presos e perto da meia-noite eles começaram a adorar o Senhor. E ali, na virada do dia, o Senhor fez grandes coisas. Nós conhecemos essa passagem, né? Que as portas dos cárceres, os cadeados se quebraram e eles foram libertos da prisão. Eles estavam louvando à meia-noite. A importância, né, que tem essa questão da adoração ao Senhor, que mesmo em meio a dificuldades, adorar a Deus é uma chave que abre a porta dos céus. Não devemos nos esquecer dessa estratégia de Deus em adorarmos a Ele em momentos de dificuldade. Estamos vivendo dias difíceis em que muitos estão passando por processos muito difíceis, muito complicados, mas que nós temos a estratégia da oração, temos a estratégia do louvor e o Senhor estará mudando o quadro da nossa história, porque Ele é fiel. Então hoje, né, no tópico 2, nós vemos aqui a meia-noite, início de um novo dia. Louvado seja Deus. É assim que acontece com as nossas vidas. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade para nós vivenciarmos coisas grandes e fazermos grandes projetos. Então, este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia é este? O atalaia responde: vem amanhã e vem também à meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor, não é? O subtópico 1 diz: amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade.
cujo início dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse dia é o dia de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:8 diz o seguinte: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, nós sabemos que dia é esse, não é? O dia que o Senhor Jesus virá com grande poder e glória das nuvens e ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos da terra e levará para si. Louvado seja Deus, porque o Senhor ele é fiel, as promessas de Deus elas se cumprem e nós estamos prestes a vivenciar essa promessa. Para isso é necessário nós sermos prudentes e estarmos na posição que o Senhor deseja que estejamos, né? Então, naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do trabalho do seu sofrimento. Em Isaías 56:11 fala: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades dele levará sobre si, né? Louvado seja Deus, essa palavra ela já se cumpriu quando Jesus Cristo veio e levou sobre si as nossas enfermidades, mas ela também serve, né, para esse tempo futuro em que nós estamos à espera do nosso noivo. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja, o cordeiro, se reunirão para todo sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque em Apocalipse 19:9 diz o seguinte: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Disse-me ainda, essas palavras são verdadeiras, as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Nós sabemos, né, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados para o encontro do noivo nas nuvens. E que é necessário que nós estejamos em vigilância nesse tempo difícil para que nós possamos estar, né, enquadrado dentro daqueles que irão subir com o Senhor Jesus. Subtópico 2 diz: a noite vem, quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Nós conhecemos, né, a passagem que Noé ele pregou a palavra e muitos não deram crédito. E ele falava no dilúvio, como pode ter um dilúvio com tanto sol, com tanto verão, com tanta coisa boa acontecendo, como vai ter um dilúvio, como é que vai ter essa destruição? Mas quando Deus usa o profeta para dar um aviso, a palavra verdadeiramente se cumpre e ali se cumpriu, né? O que Noé havia falado, que ia haver um dilúvio, que toda a terra iria, as pessoas iriam desaparecer, aquelas que não estivessem enquadradas dentro da arca, né? E Deus também tem nos avisado a respeito disso, né? Lá em Mateus 24:39 diz o seguinte: e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Hoje, antigamente, né, foi Noé que foi esse instrumento que avisou a terra. Hoje, esse instrumento sou eu e você. E não devemos nos calar diante da iminente, né, volta do Senhor Jesus, né, que está tão próximo, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele falou que os sinais seriam a lâmpada que acenderia, dizendo: ei, está perto, prepara-te, prepara-te. Amém, amados? Então que nós possamos nos preparar, porque a noiva vem. A noiva vem, como foi o tema desse subtópico que nós vimos. Subtópico 2, a noiva vem. A noite vem. A noite vem e a noiva vai. Não é a noiva vem, a noite vem e a noiva vai. Quem vem é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, no tópico 3 diz o seguinte: meia-noite, hora de trevas. Aleluias. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos que pela Bíblia estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus.
o lugar escuro em que vivemos. 2 Pedro 1,18 diz o seguinte: e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Né? Aquela voz em que, né, foi ouvida: esse meu filho amado, a qual me comprazo. Essa mesma voz é a voz que temos ouvido também, o Espírito Santo a nos falar que o noivo está às portas. Louvado seja Deus. Parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por todas as suas obras, pelo cumprimento da sua palavra, pelo cumprimento das profecias, não é? Que Deus, tudo que ele falou se cumpriu e está se cumprindo e vai se cumprir. Né? No subtópico 1 diz que a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Em Romanos 8, 22 e 23 diz o seguinte: sabemos que toda a criação geme e está em dores de parto, não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Louvado seja Deus, nós estamos, né? Nós somos a primícia do Espírito, né? Fomos os primeiros que fomos alcançados pelo Senhor, né? Fomos alcançados, fomos batizados pelo Senhor, fomos batizados no Espírito Santo, somos as primícias do Espírito e estamos também enquadrados nesse grupo que está esperando o retorno do nosso Mestre para nos buscar. Então, no subtópico 1 diz: a natureza sente as trevas. Né? Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Houve trevas, sim, porque o Senhor, Ele é aquele que fala e se cumpre. Ele é aquele que promete e acontece. Né? Esse dia, Ele já passou, mas da mesma forma que houve trevas quando Ele morreu, vai haver trevas quando Ele voltar. Né? Quando Jesus voltar, a igreja vai sair da terra, com ela juntamente o Espírito Santo de Deus. E se hoje nós já temos vivido tantas coisas difíceis de se passar com o Espírito Santo aqui, então a gente pode imaginar como será sem ele. É necessário que a gente possa nos preparar, porque se hoje a coisa está difícil, sem o Espírito Santo vai ser muito pior. Então é necessário que a gente vá nessa vinda do Senhor para que possamos ser participantes do cumprimento da sua palavra e vivermos para sempre com Ele. Por isso, há terremoto, pestes, fome, catástrofe de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Estava previsto, os irmãos podem ler, em Lucas 21, de 11 a 25, falando sobre o que Jesus falou que iríamos passar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, difíceis mesmo, né? Então, Deus havia falado através de Jesus, né? Fomos alertados através do apóstolo Paulo, né? Através das suas cartas, e hoje nós temos visto parte desse cumprimento, né? E estamos já prestes, né, à meia-noite chegar, onde o nosso noivo vem nos buscar e nós viveremos para sempre com ele. No subtópico 2 diz que os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio dos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Nós temos visto tudo isso, né, amados? Acho que nem precisa ser comentado. A corrupção moral, né? Ódio aos crentes, perseguições à igreja. Então nós já temos vivido tudo isso, né? Temos visto tudo isso, muitas coisas não mostram na mídia, mas todos os dias muitos cristãos estão morrendo, assassinados, queimados em diversas partes do mundo. E essa perseguição, né, em várias esferas, a perseguição aos crentes em várias esferas, né? Então, nós já temos vivido isso, então é importante que nós venhamos a estarmos alertas sobre essa realidade. No subtópico 3 diz: as nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerra,
O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas, né, constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Louvado seja Deus, amados. É difícil passar por tudo isso, mas nós temos que olhar para os céus, que é a nossa esperança, né? Como diz lá no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança é a vinda do Senhor, como cantamos no hino 300. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa esperança, né? Louvado seja Deus por essa esperança viva em nossos corações, amados, que nos faz acreditar, que nos faz esperar o nosso Mestre voltar para nos buscar. No tópico 4 diz o seguinte: meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé, e os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo! Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Em Romanos 8:11 diz o seguinte: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitará em vós, aquele que ressuscitou a Jesus vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Então, se o Espírito vivificou a Jesus, esse mesmo Espírito há de vivificar o nosso corpo, né, que em nós habita, porque na vinda do Senhor Jesus nós seremos transformados para o encontro do noivo nas nuvens. O nosso corpo será vivificado, transformado para encontrar-se com o noivo, porque este corpo que hoje nós temos, ele só serve para ser corrompido pela terra, mas o corpo incorruptível que o Senhor há de nos dar, ele jamais será corrompido por nada, porque nós estaremos numa vida totalmente diferente dessa que vivemos hoje aqui. Pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados. E todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu, para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus nos preparou e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Louvado seja Deus, amados. Essa é a nossa vitória, a vitória da nossa fé. Sabemos que essa palavra há de se cumprir, porque Deus ele é fiel. Ele cumprirá, ele nos levará para si, mas é necessário que nós estejamos vigilantemente arraigados no Senhor e na força do seu poder, para que quando o noivo chegar, nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas. Quem acende a lâmpada? Naquela época a lâmpada era acesa através do azeite. O azeite é típico do Espírito Santo e o fogo é a chama que não pode se apagar. O Espírito Santo de Deus nos vivificando dia após dia para que nós possamos estar despertados e preparados esperando o nosso noivo. Louvado seja Deus. No tópico 5 diz o seguinte: o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É esse clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você já está ouvindo este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho. Enquanto houver tempo, fomos chamados por Deus para sermos atalaias. E nossa função é despertar o povo. Em Ezequiel 3, 17 e 21, no capítulo 3, ele fala a função do verdadeiro atalaia, aquele que avisar ao ímpio para ele se desviar da sua impiedade. Deus não cobrará do atalaia o sangue desse ímpio se ele vier morrer
na iniquidade. Mas aquele também que avisar ao justo, para o justo não tropeçar, ele terá livrado o justo de tropeço e de queda. No entanto, é necessário o atalaia falar, abrir a boca, deixar de perder tempo com palavras que não edificam, abrir a boca para falar que nós estamos prestes a chegar à meia-noite, onde nada mais vai poder ser feito. Trabalhai enquanto é dia. Trabalhemos enquanto é dia, porque o noivo está às portas e não devemos nos calar diante dessa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos os atalaias dessa última hora que Deus quer usar para pregoar a palavra de Deus, seja lá onde for, em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não vos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais, precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso, diz a Bíblia, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 3:11 está escrito assim, e Deus ele é fiel para cumprir. Quando ele diz guarda, é para guardar. E bem guardado. E se guarda bem guardado, vigiando, orando, buscando a presença de Deus, para não perdermos esta bênção maravilhosa que é. Mesmo se esse corpo vier a padecer, né, nós teremos um corpo incorruptível com o Senhor. Então temos que anunciar, não podemos ser egoístas ao ponto, já estou salvo, já vou morar com Jesus e nos calarmos diante da realidade enquanto tantas pessoas estão descendo a sepultura sem o conhecimento da verdade. Os membros da igreja Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiai, que está em Marcos capítulo 13, do 36 ao 37. Deus é maravilhoso e quando Deus nos avisa, Ele nos alerta, é porque Ele muito ama e Ele deseja que nós sejamos participantes dessa bênção para a glória de Deus. No subtópico 1 desse tópico, do tópico 4, diz o seguinte: o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas, né? Todos nós conhecemos a história de Jonas, que ele dormiu no barco e foi despertado para que o Senhor pudesse falar com ele sobre o que ele tinha que fazer e não o que ele queria, mas o que Deus havia orientado para que fosse feito. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. Nós conhecemos essa passagem, que ele deveria estar na guerra, não esteve, e ali foi quando foi armado o laço. Louvado seja Deus, que Deus lá na frente reverteu a maldição em bênção, trazendo através de Batseba, o Salomão que restaurou o templo do Senhor. Então, por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Amados, sem Jesus não somos nada, sem Jesus não conseguimos fazer nada. É necessário entendermos isso, que somos totalmente dependentes do Senhor. E essa dependência do Senhor, ela é alimentada através da oração, através de jejum, através de adoração, através de vigilância. O Senhor disse que era para vigiar e orar. Se orar e não vigiar, não está fazendo nada. E se vigiar e não orar, também não estará fazendo muita coisa. É para fazer os dois. Muitas vezes o crente ora, mas na hora da tentação não vigia e cai. Isso serve para qualquer pessoa, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é necessário haver essa vigilância para que Deus ele possa nos ajudar e nós possamos vencer toda a cilada do inimigo. Então precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Que possamos despertar, amados, despertar mesmo para essa realidade. No subtópico 2 diz o seguinte: seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes em Mateus
26, 46 e 45, que ele disse, vamos, a hora vem em que aquele que tiver de me trair, vai me trair, né? Na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então é necessário, né, nós estejarmos. Jesus estava orando quando o Judas veio, né, com aquela missão de o trair. Então é necessário estarmos orando, né? Como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia! O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo da lâmpada, né, do texto que nós lemos, né, o nosso texto, leitura em classe. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Né? Então, louvado seja Deus, né, que a nossa vida, uma maneira de não dormirmos, temos que ser como a lâmpada. A lâmpada acendeu só com o azeite. O azeite é que dava esse sustento do fogo continuar aceso, né, para iluminar e ficarmos vigilantes esperando o noivo. Então é o Espírito Santo de Deus que é o suporte, né? A busca pelo Espírito Santo de Deus, a busca pela palavra de Deus, a busca pela presença de Deus, que é o nosso suporte para vencermos toda e qualquer cilada do inimigo. Então o Espírito de Deus, ele pode operar coisas tremendas. Quem vive uma vida onde há inteira liberdade para o Deus operar, o Espírito vai operar. E isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Acrescentou ainda, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que, se os discípulos orassem, o Espírito prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Por quê? É um recurso importante. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. A oração é um elo, amados, de união entre nós e o Senhor. Não podemos deixar esse elo enferrujado ou quebrado, mas devemos, buscar a Deus para que sejamos fortalecidos. Então ficamos fortes e felizes, sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte, semelhantemente também Estevão. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos a bênção de Deus. A oração nos enche da sua graça e nos faz pronto para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de que podemos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. Que Deus possa estar aplicando essa palavra no nosso coração, amados, porque é necessário orarmos. Não temos força para combater nada. Sigamos o exemplo de Josafá, quando ele disse, nós não temos força para irmos contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então os nossos olhos precisam estar postos e fitos nele, em oração, em busca pela sua presença, para que não venhamos a cair em tentação, nem estar sendo participante daquele grupo que diz que o amor de muito esfriará, que o amor na nossa vida e no nosso coração possa cada dia mais, mesmo em meio a dificuldades, estar quentes, vigilantes e esperando a vida do nosso amado Senhor. Na conclusão, que você vai dar a sua depois, e aqui eu vou ler a da revista, diz o seguinte: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, e nós devemos estar prontos a responder. Já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita estar preparada, que Ele permita que as nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36, que diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantemente aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz.
Amém. Que eu e você possamos fazer parte dessa turma que vai ser encontrada quando nosso Senhor voltar com as lamparinas acesas, com o azeite pronto para o encontro do noivo. Que venhamos vigiar, que venhamos orar, que venhamos buscar a presença de Deus todos os dias das nossas vidas, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através de nós. E quando Ele disser, quando o Pai der as ordens para Ele voltar, eu e você estejamos preparados para subir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Que a nossa carne possa ser mortificada pelo poder do Espírito de Deus e nós possamos dia após dia estarmos preparados para o encontro com o noivo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.